Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Transição Energética. Eu estou novamente com a minha sócia Ana Karina. Tudo bem, Ana? Como vai, Daniel? Ótimo. Hoje estou muito animado em receber o Carlos, um amigo de longa data e um grande lutador do desenvolvimento da energia nuclear aqui no Brasil. Tudo bem, Carlos? Oi, Daniel. Tudo bem? Ótimo. Carlos hoje vai falar, o tema principal nosso dentro de transição energética vai ser energia nuclear. E, Carlos, considerando nossos ouvintes aí são uma base bem heterogênea, nem todos lidam no dia a dia com a energia nuclear, não consigo fugir de colocar a questão pegando os desafios que a energia nuclear teve no mundo em relação aos dois grandes incidentes, né, de Chernobyl e Fukushima, mas no sentido de quando a gente, hoje não tem aqui o visual, mas quem conhece o gráfico vê o quanto que a energia nuclear vinha se desenvolvendo no mundo e obviamente esses dois incidentes tiveram repercussões, mas já aí passado um bom tempo do último de Fukushima, é muito interessante a gente ver as discussões mais recentes de retomada da energia nuclear no contexto da descarbonização e do grande potencial que essa fonte tem para ajudar em todas as metas que vêm sendo anunciadas. Então, se você puder começar com esse tema de o papel que a nuclear tem e como que essas discussões mais recentes da descarbonização podem ajudar também a tirar um pouco desse, talvez um estigma, né, desses dois incidentes aí do passado. Perfeito, Daniel. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel e Ana. É um prazer estar aqui com vocês. E, realmente, a trajetória, né, do setor nuclear, assim, estamos já em existência há mais de 50 anos, né? Ou seja, energia nuclear fornecendo eletricidade de uma forma limpa e confiável, né, por mais de 50 anos. Mas como você abordou, Daniel, nos últimos 20 anos, né, é que ouvimos uma promessa assim, de uma retomada, digamos, de aumento, né, de crescimento do setor nuclear, muito mais abrangente e devido aos eventos que você comentou, o último, obviamente, Fukushima, 2011, causando uma pausa, né, nesse crescimento, mas não é homogêneo esse sentimento. A gente vê que há, em certas partes do mundo hoje, onde o nuclear continua crescendo bastante, né? Hoje, existem 445 reatores em operação no mundo hoje, que representa cerca de 10% da eletricidade gerada, né, no mundo, e existem mais de 70 novos projetos em andamento, né, ou em construção ou sendo planejados, né, no mundo. Inclusive aqui no Brasil, como você sabe, temos a Angra 3 aí em andamento, né? Então, é um tema interessante. Eu que estou no setor há quase 30 anos, a gente já presenciou altos e baixos, né, do setor, mas no contexto específico que você colocou, que agora esse pensamento já conjunto, né, precisamos descarbonizar a nossa matriz energética, né, não só a parte de geração de eletricidade, mas a matriz energética em total. E isso fica muito difícil ser atingido, né, e temos metas de 2050, 2060, fica muito difícil a gente ver um caminho de atingir essas metas sem uma solução que inclua a geração nuclear, né, a tecnologia nuclear, né. Então, o que a gente tem visto hoje é realmente isso, o interesse renovado, né, na geração de tecnologia nuclear. Na parte da Ásia, a gente vê que isso não mudou muito, embora o evento de Fukushima no Japão, o próprio Japão já reiniciando algumas de seus reatores lá, a China, obviamente, um programa nuclear de vento em popa, né, crescendo demais, Rússia continuando crescendo bastante, a Coreia do Sul também, o Oriente Médio, né, uma das mais novas usinas nucleares que temos no mundo hoje, duas nos Emirados Árabes, né, com tecnologia coreana e americana. Então, a gente continua vendo um crescimento, né? Nos Estados Unidos mesmo, o mais novo reator vai ser, os dois reatores mais novos vão entrar em operação ano que vem, em 2023. Então, a gente vê que o nuclear continua crescendo, embora não na escala que eu acho que, pessoalmente, acho que devemos ter para poder atingir essas metas de descarbonização que nós estamos falando.
falando. Muito interessante esse número, inclusive, de 70 projetos. É um número que eu não conhecia e a gente vai falar de Brasil mais tarde, mas começando numa escala global e aproveitar, você é diretor da Clean Air Task Force, CATF, então eu sei que você tem acesso a muita informação boa de tendência para os próximos anos. O que vocês têm debatido e qual é a visão que há em relação a esse desenvolvimento nos próximos 5 a 10 anos? Perfeito, Daniel. O CATF, na verdade, é uma organização não governamental, né, uma NGO com base em Boston, nos Estados Unidos, está em existência há 25 anos e é interessante a trajetória dela, particularmente no setor nuclear também, porque quando os fundadores fundaram a Clean Air Task Force, era focada mais na parte de emissões, né, poluição do ar nos Estados Unidos, particularmente nas áreas de plantas de carvão, né, nos Estados Unidos. O CATF foi instrumental 20 anos atrás exatamente em desenvolver os standards, né, Clean Air Standards, né, nos Estados Unidos, né? Então, essa é a origem da Clean Air Task Force. E nos últimos 15, 20 anos, focando mais abrangente na matriz energética em geral, em como descarbonizar, né? Então, muito foco da Clean Air Task Force tem o foco em metano, na parte dos superpoluentes, na parte de captura de carbono. E é interessante, como eu falei, que dois dos fundadores da ONG, no começo eram contra o nuclear, na verdade, né? Então, eles tinham essa visão que o nuclear não fazia parte realmente de um crescimento verde, digamos, né, do planeta, né? Mas à medida que o Clean Air Task Force foi analisando, né, os potenciais caminhos para realmente chegar a uma descarbonização, chegaram à conclusão que a nuclear é essencial também para esse caminho, né? Pelo menos para essa transição energética que estamos atravessando nos próximos 30, 40 anos. Então, de 10 anos para cá é que a Clean Air Task Force começou a entrar mais profundamente no tema de geração nuclear, de tecnologia nuclear. E hoje a gente vê isso como um elemento chave dessa transição energética, né? Eu acho que o que traz a credibilidade para a Clean Air Task Force é mais ou menos essa, digamos, eles são muito agnósticos em termos de tecnologia. O que é fundamental é atingir a descarbonização, né? Se isso é feito somente com renováveis, ou com nuclear, ou com captura de carbono, hidrogênio cinza, hidrogênio verde, né? Hidrogênio azul, isso aí faz parte desse quebra-cabeça que nós temos que colocar, né? A premissa, né, Daniel, é que nós não podemos hoje, em 2021, não temos o luxo de escolher uma ferramenta só para poder apostar na descarbonização da matriz energética. Eu acho que temos um período aí de 20, 30 anos de temos que utilizar todas as ferramentas que nós temos ao nosso dispor, né, para poder realmente atingir essas metas de descarbonização. Então, aí que entra essa parte nuclear. A tecnologia nuclear hoje, como eu falei no começo, é somente focada na parte de geração de eletricidade, e que nós vemos que a geração de eletricidade representa somente 20% da matriz energética do mundo. Os outros 20% hoje é muito dependente, né, das fontes fósseis, né, para aplicações industriais, aplicações de aquecimento urbano, transporte, né? E isso, então, que até hoje a nuclear nunca participou, a Clean Air Task Force vê isso como uma oportunidade de expandir a aplicação da energia nuclear, de tecnologia nuclear para esses outros setores, né, que são difíceis de abater o carbono, né? Então, a gente vê a nuclear entrando no setor de transporte com produção de hidrogênio, de amônia, para o setor industrial, para como abater a parte de aço, setor de cimento, né? Então, a gente vê a nuclear entrando nesses setores, mas graças a novas tecnologias nucleares, que a gente pode falar daqui um pouco. Carlos, não podemos deixar de falar dos reflexos do conflito da Rússia e Ucrânia, né? E o que eles podem gerar para o futuro da indústria nuclear. De certa forma, tudo é muito complexo, né? E até cedo para compreender no momento. Mas, pelo menos, 2 fatos chamam a atenção, né? O primeiro, a dependência da União Europeia e da Alemanha do gás russo. Assim como a decisão, anos atrás, pelo gás, ao invés de fonte nuclear. Nesse sentido, diante de tantas incertezas, já é possível antecipar consequências para o avanço da energia nuclear nesse pós-guerra? Então, essa é uma pergunta complexa, né? Depende da extensão e duração dessa situação, de uma certa forma trágica, né, que está acontecendo. Mas do jeito que as coisas estão, a gente chega a uma conclusão que a segurança energética não vem à custa da descarbonização, né? Embora a curto prazo a gente veja uma
uma continuação de estratégias, né, à base de energia fóssil, é mais provável que haja também uma pequena aceleração na transição energética de uma maneira limpa, né, principalmente na Europa. Pela perspectiva nuclear, só para colocar em contexto, né, a Ucrânia tem um parque nuclear composto de 15 reatores, né, em 4 sítios diferentes, além da central de Chernobyl, que causa muita atenção. A ocupação das tropas russas, né, na central nuclear de Zaporizhzhia causou bastante atenção, né? Nesse sítio existem 6 reatores. Hoje, desses 6, 2 continuam operando normalmente, os outros 4 estão devidamente desligados, né? E a Agência Internacional de Energia Atômica continua mantendo uma monitoração, né, dessa central e das outras usinas também, e até agora sem problema, né? Mas vamos ver alguns números, né? Na Europa, nós sabemos que a União Europeia importa quase 60% de sua energia, né? Com a Rússia fornecendo mais de 45% do carvão, cerca de 40%, né, do gás natural e mais de 1/4, né, do petróleo bruto. Hoje, a Rússia fornece 35% do urânio enriquecido globalmente. Isso representa uma exposição nos Estados Unidos. 20% do urânio usado nos Estados Unidos hoje vem da Rússia e da Europa também, aproximadamente 20%. Então, o mercado, né, de urânio tem sido bem dinâmico, né, nos últimos 2 meses. Existem outros players no mercado de urânio, né? Existem Cameco no Canadá, Kazatomprom no Cazaquistão, Orano na França, China e aqui no Brasil também, né? Não podemos esquecer que o Brasil está no top 10 das maiores reservas de urânio no mundo, né? E isso somente com menos de 1/3 do território nacional prospectado. Então, nós temos um potencial muito grande. Isso, na verdade, é um dos pontos principais da fonte nuclear de fazer parte do plano estratégico de energia do Brasil, né? Nós dominamos o ciclo de combustível nuclear desde a mineração, enriquecimento e fabricação de combustível nuclear. Então, isso diferencia o Brasil de muitos outros países, até aqueles que têm uma infraestrutura nuclear mais madura e mais extensa que a nossa, né? Mas, voltando ao impacto, né, no setor nuclear em geral, desse evento geopolítico, enfim, algumas tecnologias avançadas de reatores, né, principalmente alguns SMRs, requerem o uso de HALEU. HALEU é uma sigla em inglês, High Assay Low Enriched Uranium, que nada mais é do que urânio enriquecido de alto teor, ou seja, entre 5% e 20% de enriquecimento. Hoje, as usinas nucleares usam urânio enriquecido até 5%. E esses reatores avançados estão visando utilizar um teor maior, né? Que isso reflete em operações mais longas e mais flexibilidade de operação, então existem outros benefícios, né? Hoje, a fonte disponível de HALEU é a Rússia, basicamente. Então, essas possíveis sanções, né, à Rússia podem afetar claramente o cronograma atual de alguma desses SMRs, implementação, né, e entrega no mercado, né, desses reatores avançados. Então, há uma certa preocupação com isso. Tudo isso é um lembrete, né, de como é importante desenvolver políticas energéticas e estratégias, né, de energia nuclear que levem em consideração a segurança da cadeia produtiva, a dependência de fornecedores únicos, né, a falta de recursos de infraestrutura nuclear doméstica, né, tudo isso, então, tem que ser parte, né, da política energética. Mas, no curto prazo, é interessante que já vimos alguns movimentos, né, na Europa nos últimos meses ao redor do mundo. Na França, por exemplo, o presidente Macron recentemente anunciou a expansão de até 14 novas centrais nucleares na França. No Reino Unido, há uma ressurgência no foco da fonte nuclear, no qual há um foco na produção em massa de reatores avançados e com um objetivo interessante que é também na produção de hidrogênio, né? A Bélgica reverteu a sua posição política e está estendendo a operação de algumas de suas usinas nucleares, em vez de desligar. A Holanda está olhando para a nova construção como parte da nova estratégia de energia do governo. E essa semana já vimos que a República Tcheca está reiniciando seus planos de expansão da frota nuclear, visando apoio dos Estados Unidos e da França, e não da Rússia, né? Então, é muito interessante. E especificamente da perspectiva do mercado de urânio, os preços de urânio dispararam desde que a Rússia iniciou esse evento na Ucrânia. Mais de 45%.
o preço do urânio já aumentou. Hoje está $57 a libra, né, do urânio, o 308, e as projeções, né, tem várias projeções, mas uma delas do Bank of America tem o preço do urânio chegando a $60 já esse ano e em $67 até o final de 2023. Eu creio que para o Brasil isso abre uma oportunidade de se destacar no mundo, né, e no mercado internacional, embora algumas mudanças regulatórias, né, investimentos em capacidade são necessários, né, para poder realmente alavancar esse mercado de urânio. Mas, com certeza, esses eventos geopolíticos de hoje estão e vão continuar impactando o setor da energia global, o setor nuclear e também a trajetória, né, dessa transição energética que estamos vendo. Muito interessante o desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos, Carlos. Esse SMR fiquei uma grande curiosidade que eu já vou então emendar na próxima pergunta. A próxima pergunta é sobre o Brasil, né? Vamos falar um pouco de Brasil e eu sei o quanto que você acompanha o mercado brasileiro e recentemente, aí há 2 meses, nós tivemos uma nova lei com versão de medida provisória que criou um novo órgão, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, e então a gente sabe como o planejamento é fundamental para o setor nuclear, né? Então, queria que você comentasse um pouco o que o mercado está enxergando, além, obviamente, dessa mudança que a lei já criou um novo órgão, mas na prática, o que isso deve ter de efeitos para a expansão da nuclear no Brasil. E aí eu queria emendar para saber se você já tem visto discussões de projetos SMRs ou de 4ª geração no Brasil. Pelo menos eu sempre que vejo nuclear, são dos grandes projetos, né? E fiquei muito curioso para saber se o Brasil, você mencionou um que está já sendo, mas se a gente teria uma escala para vários desses projetos de menor capacidade aqui no Brasil. Não, sem dúvida. Essa nova Autoridade Nacional de Segurança Nuclear realmente é uma evolução que era muito esperada pelo setor. O antigo órgão regulatório, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, obviamente tem feito um trabalho fantástico nas últimas décadas, né, em termos de licenciamento e monitoramento, né, do setor nuclear no Brasil, mas a maneira pela qual a CNEM era estruturada envolvia 3 áreas específicas. Uma área regulatória em si, uma área de pesquisa, onde vários laboratórios, né, existiam ali, e uma parte até comercial, por onde 2 empresas estatais estavam vinculadas a esse órgão regulatório. Uma era a Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, que é responsável pelo ciclo de combustível nuclear no Brasil, a mineração de urânio, fabricação do combustível, etc. E a outra empresa, Nuclep, empresas nucleares pesadas, né, de equipamentos pesados. Então, essas 3 funções da CNEM, eu acho que trazia principalmente para o setor privado, assim, era complicado poder visualizar novos projetos nucleares, né, digamos assim, no futuro, com um órgão regulatório com várias funções diferentes, né? Então, isso realmente não acontece em outras partes do mundo, né? Então, essa evolução, esse passo que o Brasil deu, né, esse ano, eu acho que foi muito importante para realmente ter um órgão regulatório independente, autônomo, focado exatamente na área de licenciamento nuclear, monitoramento, né, da segurança pública em termos da energia nuclear. E isso eu acho que reduz um pouco das incertezas e até riscos regulatórios, a meu ver, quando a gente visualiza novos projetos nucleares no futuro, como novas centrais, tá? Então, isso eu acho que foi um grande passo para o setor nuclear, grande passo para o Brasil em trazer uma estrutura que é mais similar a outras partes, né, do mundo, França, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, etc. Mas também trazer menos incerteza, né, em termos de processo regulatório no futuro. E aí eu trago o gancho nessa pergunta do SMR que você trouxe, que realmente o SMR é um tema que tem sido abordado bastante aqui no Brasil já nos últimos 2, 3 anos. Já existem movimentos aqui para tentar entender como poder trazer essa tecnologia para o Brasil, né, ou desenvolver essa tecnologia aqui. A própria empresa de pesquisas energéticas, né, EPE, está agora com um agreement, né, um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, né,
exatamente focada nessa área de SMRs, para entender o potencial e os gargalos e as oportunidades, né, de trazer essa tecnologia aqui para o Brasil. E já existem outros atores já interessados, como a Eletronuclear, a própria NB, né, como lhe falei, porque todo o combustível nuclear vai ser feito pela NB, o estúdio de sítios, né, que já estão sendo desenvolvidos visando novas centrais. Como você sabe, o Plano Nacional de Energia 2050 aqui do Brasil já prevê esse crescimento nuclear de 8 a 10 gigawatts de novas centrais nucleares, né? Então, para isso acontecer, precisamos ter um estúdio de sítios que já está sendo reiniciado agora, e que inclui também, então, essa possibilidade de como utilizar um SMR, né, para certas funções. O SMR, na verdade, Daniel, ele não concorre com as grandes centrais, né? Uma central nuclear de 1.000 megawatts, um SMR, digamos, de 50, 100 megawatts, às vezes é visto como complementar, né? E isso que é o grande potencial desse SMR, é de poder ser aplicado em regiões remotas, né? Aqui nós temos algumas regiões do Brasil onde há um potencial enorme para esse tipo de aplicação, né? Que não precisa 1.000 megawatts numa região, mas talvez entre 10 e 50 megawatts seria mais adequado, e um SMR pode fornecer isso, né? Então, existem já estudos em marcha, né, para poder desenvolver exatamente esse tipo de aplicação. Mas é interessante ver a EPE e o próprio Ministério de Minas e Energia já bem focado nessa questão do SMR, né, e tentando ver como pode integrar esse tipo de tecnologia nos planos energéticos aqui no futuro. Agora, Carlos, falando um pouquinho de expansão, né? Então, nós temos a previsão, né, enfim, no próprio Plano Nacional de Energia de 2050, como você comentou, também houve algumas manifestações do próprio ministro de Minas e Energia sobre, né, uma expansão de pelo menos 10 gigas de capacidade instalada, de novas usinas, né? Estudo de novos sítios, como você comentou, para instalação de novas usinas. Qual que é o papel da iniciativa privada nessa expansão do parque nuclear brasileiro? né? Nós sabemos todos que hoje existe um monopólio constitucional, né, exercido pelo governo federal, tanto pela INB, na frente de exploração de urânio, como pela termonuclear, Eletrobras Termonuclear, na geração de energia elétrica, que, de certa forma, enfim, restringe, né, a participação da iniciativa privada para alguns setores ou atividades específicos, né, envolvendo, enfim, uma usina nuclear. Então, a pergunta para você seria como você vê a iniciativa privada participando desse movimento de expansão, né, enfim, e eventuais medidas que você entende que seriam muito bem-vindas para possibilitar que essa expansão ela realmente aconteça, né? E aconteça de uma forma eficiente, aconteça de uma forma, né, enfim, célere no Brasil. Como é que você vê aqui o futuro, né, da energia nuclear no Brasil? Perfeito, Ana. E realmente esse tema é um que realmente não é novo, é um desafio enorme para o setor, né? Porque o nosso histórico, né, de Angra 1, Angra 2, Angra 3, traz um modelo de negócio que é um legado, né, lá de trás. E realmente, quando eu coloco isso no contexto de outros projetos que a gente está vendo acontecer em outras partes do mundo, essa é uma das transições, paradigmas que estão sendo mudados no setor nuclear, né? Eu vou lhe dar um exemplo, depois eu volto ao Brasil, mas recentemente, esse ano, nos Estados Unidos, uma das novas empresas de reatores avançados, nome Oklo, fechou um agreement, né, de um microreator para um data center, né, nos Estados Unidos. E foi uma confusão, porque pela primeira vez não foi um vendedor, né, de tecnologia vendendo para uma empresa elétrica para gerar, né, um reator para poder gerar eletricidade. Isso é um modelo de negócio completamente diferente. Não existe nenhuma empresa elétrica envolvida nessa transação, né? Então é o vendedor que vai operar, né, a sua próprio reator e vendendo energia para um data center, né? O cliente dele não é a empresa elétrica, é um data center, né? Esse é um exemplo. Estamos vendo outros exemplos nos Estados Unidos de empresas mudando o modelo de negócio de tal forma que o novo reator nuclear não vai ser operado por uma empresa elétrica. O owner
é o próprio vendedor de tecnologia, né? Então, a gente está mudando esse paradigma de como é o modelo de negócio para desenvolver um projeto nuclear. No Brasil, você corretamente falou, temos dentro da Constituição, né, uma estrutura que tem uma demanda do que a eletronuclear deve fazer, né, dentro de um projeto nuclear, né, assim como a ANB. E eu vejo isso, ou seja, eu sei que a eletronuclear e outros órgãos têm testado esse envelope, né, de como poder introduzir o setor privado dentro de um projeto nuclear, ao lado da eletronuclear, ao lado de outros órgãos brasileiros, né? E eu acho que isso, ao meu ver, vai ser necessário ser feito, porque a gente vê que em outras partes do mundo, projetos nucleares está mudando, como eu acabei de comentar. Então, o setor privado, para ele poder entrar num projeto nuclear aqui no Brasil, como qualquer outro projeto de infraestrutura, é uma questão de mitigação de riscos, né? Então, como é que esses riscos vão ser equilibrados entre o setor público e o setor privado, né? E essa questão, pode-se colocar isso numa SPE? Qual é o papel de uma Purchase Power Agreement, né? Nisso, para poder fechar o modelo de negócio? Tudo isso, eu acho que não temos uma solução. Eu acho que essa ideia de inovação, né, no setor nuclear, não é só na parte técnica, tem que ter inovação também nessa parte de modelo de negócio. Eu acho que já se passou com as tarifas de Angra 3, né, já foi mais ou menos para posicionar, né, a participação do setor privado de uma maneira mais assim, atraente, né, para poder atrair o setor privado. Eu acho que isso foi um bom movimento, mas eu acho que a especificidade de como montar esse modelo de negócio juntamente com a eletronuclear e o setor privado precisa ser desenvolvido um pouco mais. Cenas dos próximos capítulos, Carlos, né, porque a previsão da expansão é bastante robusta, né, enfim, acho que a dúvida fica, né, enfim, será que o Estado consegue fazer isso sozinho? Enfim, provavelmente não, né, enfim, vai ser necessário a iniciativa privada trabalhar conjuntamente, né, com o governo federal nesse sentido. Exatamente. Eu acho um ponto, talvez, que eu gostaria só de adicionar, é que os projetos nucleares até agora, né, ao redor do mundo, a gente vê realmente um capex inicial muito alto, né, por causa do tamanho do projeto. Um diferencial dos reatores avançados, principalmente os SMRs, é exatamente essa redução em termos de 10 vezes, às vezes mais, em termos de redução do capex. Então, hoje, uma planta nuclear, que talvez, dependendo do tamanho, pode custar entre 7, 8 até 10 bilhões de dólares, né, para uma planta de 1.000 megawatts. No SMR, a gente vê uma fração disso somente, né, em termos de investimento. Isso acho que abre muito a oportunidade de outros investidores, outros modelos de negócio, reduz o risco para o setor privado poder participar também, né? Então, as regras estão mudando um pouco, né? E isso que eu acho que vai facilitar talvez o setor privado participar um pouco mais no futuro. Carlos, muito obrigada. Acho que a gente pôde, enfim, depreender aí nos últimos, né, na nossa conversa, como ainda existe, né, enfim, muito a acontecer, muito a se fazer no segmento de energia nuclear. Muito interessante conhecer as novas tecnologias, né, e, enfim, em especial a perspectiva desses projetos de menor porte nuclear, que certamente, como você comentou, tem aí potencial para mudar bastante, né, enfim, a cara, né, dos projetos de geração nuclear no Brasil. Para finalizar a nossa conversa, enfim, a gente tem um momento de diversidade e inclusão. A gente sempre pede para o nosso convidado, enfim, comentar um pouquinho sobre algum insight, algum caso, algum pensamento sobre o tema diversidade e inclusão. Então, por favor, você fica com a palavra, Carlos, se você quiser compartilhar com a gente algum pensamento sobre isso. É interessante a pergunta e o que vem na minha mente de imediato talvez seja a minha própria trajetória, né? Eu, como brasileiro, nasci aqui, né? E cresci aqui. Me mudei para os Estados Unidos, né? Para fazer faculdade e logo em seguida graduei em mestrado em engenharia nuclear e entrei logo numa empresa global, né? Trabalhando como técnico. E não sei lhe dizer realmente se eu nunca realmente sofri discriminação, né? Por ser estrangeiro ou por ser diferente, mas eu acho que as
oportunidades, né, que vieram na minha frente, né, às vezes vieram exatamente por eu ter uma mentalidade diferente, né, ter talvez aquela vontade de querer conhecer, de querer enfrentar o desafio, né, e eu acho que essa de ser diferente, talvez, na verdade, se tornou uma vantagem, né, de poder abrir as portas, né, pelo menos foi um pouco da minha trajetória, né, e durante a minha carreira, isso, pelo menos, eu internalizei de uma forma que, como dá valor à sua equipe, quando tem diferentes opiniões, diferentes backgrounds, diferentes perspectivas, eu acho que isso agrega muito mais valor, né, é o tal de 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 3, né, então, eu acho que isso que foi a lição para mim. Legal, eu até imagino que depois de tantos anos, quando você voltou ao Brasil, você deve ter vivenciado um ambiente corporativo muito diferente de quando você saiu lá para a faculdade. Pelo menos quero crer que a gente evoluiu. Tem muito a fazer, mas evoluiu. Carlos, a gente podia continuar por muito tempo. É fascinante o tema do nuclear e assim, parece muito que essa janela de oportunidade de 2 fatores, pelo menos que a gente discutiu muito hoje aqui, que são os efeitos e as demandas da transição energética e o desenvolvimento de novas tecnologias, quem sabe não seja uma janela ótima para o Brasil desenvolver vários projetos nucleares e colaborar também com o fortalecimento da nossa matriz. Queria te agradecer demais pela presença, foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Prazer é meu. Daniel, muito obrigado pelo convite, Ana e Daniel, foi um prazer. Bacana. Ana, até a próxima, né? Até a próxima, muito obrigada a todos. Obrigado a todos, fiquem conectados aí na nossa série Transição Energética. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.